Olá amigos do canal Desenhar Arte, tudo bem com vocês? Então gente, estamos aí de volta com um novo vídeo no nosso canal hoje. A gente traz uma série agora para vocês de desenhos artísticos maravilhosos aí. A gente já publicou recentemente alguns vídeos ensinando a fazer desenhos artísticos. E aí eu vou continuar agora, só que agora expandindo para outras áreas mais artísticas, certo? Então a gente vai aprender a partir de agora um pouco sobre desenhos com Ashura. Nessa aula de hoje vou ensinar vocês como fazer um desenho gestual, um desenho espontâneo, só usando Ashuras. Então, para esse desenho de Ashuras, a gente jamais vai usar esses três materiais aqui, que é o papel higiênico, o esfuminho, ou o próprio esfuminho e a borracha. Então, no desenho gestual, desenho ashurado, você praticamente não faz uso da borracha, porque uma linha vai sobrepor a outra. Tá ok? Então o que a gente vai precisar? Uma régua para fazer os cantos, um estilete para apontar seus lápis. Tem que estar com os lápis bem apontados, gente. Eu estou aqui com dois lápis da Stabilo, um HB e um 3B, certo? Então a ponta dele tem que estar bem feita mesmo, porque você vai usar muito lápis deitado, contato com papel direto. Então não pode ter ponta de apontador, tá ok? Então vamos lá. Vamos aprender de início aqui vou dar alguns macetes para vocês aprenderem a fazer o desenho gestual. Vou começar usando o lápis HB aqui. Então, para o desenho gestual, você precisa treinar muito isso aqui, ó. A questão do traço. Então, você tem que ter o traço bem solto. Esse traço reto aqui, você vai precisar muito dele, certo? O traço horizontal. Quanto mais a mão solta, mais o traço flui melhor, certo? Deixa a mão bem solta numa bancada, onde vai melhorar o traço. O traço em 45 graus é de fundamental importância no desenho gestual. Você dominar isso aqui, fazer esse traço curto aqui em 45 graus, para um lado e para o outro. Ok? E aí depois você vai aprender que você vai treinar para você cruzar esse traço, ou seja, para um lado e para o outro, cruzado, ele fica todo achurado, certo? Então isso são técnicas para você usar no desenho das rachuras quando você vai fazer o desenho, porque aqui não vai ter sombreado. Outros traços são os curtinhos, os traços horizontais curtinhos, assim, ó. Uma sequência, uma atrás da outra, assim, ó. Isso é muito usado. Gente, treinem isso aqui, porque a gente vai fazer esse mesmo desenho que a gente vai fazer hoje, a gente vai fazer com lápis. E futuramente a gente vai fazer com nanquim, com bico de pena. Então, esses traços aqui, a gente vai repetir eles no bico de pena, certo? O outro de fundamental importância é aprender a fazer o zigue-zague. Zigue-zague bem rápido, assim, ó. Em algumas áreas do desenho, a gente vai usar muito o zigue-zague, tá certo? Então, para um lado, para o outro. Então, o zigue-zague será bem usado também, bastante usado, de forma casual. Outro que você vai precisar são o pontilhismo. O pontilhismo pequeno, curto. E aí o pontilhismo mais cheio, onde você vai dando mais um traço mais perto do outro. Isso aqui, para a gente fazer luz e sombra, em alguns tipos de desenho, a gente usa muito. Usa o lápis deitado assim, fazendo pontinhos, ó. Então, essa questão do pontilhismo também você tem que treinar bastante. O outro traço é o meia-lua, ou seja, assim, ó, encurvado, para quando você vai fazer objetos curvados, ó. Meia-lua e meia-lua para baixo também, ó. Então, isso aqui a gente usa muito no desenho ashurado, a meia-lua, certo? Então, aonde eu vou ter o uso disso aqui? Por exemplo, você vai fazer a bola da esfera. Então eu tenho uma esfera aqui, ó. E aí eu quero fazer a Ashura nessa esfera sem fazer sombreada. Então, ó, vou fazer o meia-lua aqui, ó, para dar o aspecto esférico nela, arredondado, ó. Só o meia-lua, tá certo? Então eu posso fazer só esse meia-lua aqui para um lado, como posso também cruzar os meia-luas assim, ó, aproveitando o formato esférico do objeto, certo? A sombra já poderia vir aqui
no traço horizontal em 45 graus. Então, isso aqui você vai fazer uso nos nossos exercícios. Por exemplo, você vai fazer uma maçã aqui, ó. Desenho da maçã. E aí você vai precisar fazer achuras nela, não vai fazer sombreado. Então você tem que ficar atento ao formato que ela tem. Então a achura vai obedecer as linhas, ó. Pra cá, que já viram. Pra lá. Tá certo? Então essas achuras, elas vão obedecer à textura, ao formato. Tá ok? Então você tem que treinar muito isso aqui. É um tipo de desenho onde a gente tem que treinar bastante. Depois você pode cruzar as linhas aqui, ó. Pode fazer o sombreado de zigue-zague. Então, esse é o desenho achurado que a gente chama, sem passar esfuminho, nada de esfuminho, nada de papel higiênico. Então é um desenho de forma bem gestual. Então você vai fazer uso muito disso no desenho da natureza. Por exemplo, no desenho de natureza, o desenho de uma folhagem aqui, ó. Vamos imaginar que aqui tenha uma árvore, aqueles troncos de árvores assim, e aí nesse tronco de árvore vai surgir uma folhagem aqui, ó. Então, vou projetar essa folhagem aqui, ó, bem gestual, bem solto, sem se preocupar em fazer aquele negócio redondo. Então, a árvore bem casual. Esse tipo de desenho você tem que treinar para você trabalhar ele. Já está dizendo, desenho gestual, desenho achurado. É o desenho que você vai fazer sem compromisso. Desenho, você está num banco de uma praça ali, você vai fazer o desenho daqueles pés de árvores ali, daquelas pessoas. Então você vai ter que ter rapidez. Então aqui, ó, achurado, bem cheio. Quando você quer deixar quase preto, você deixa o traço bem cheio. Aqui já pega uma achura mais solta, ó, mais solta, maior. Aqui já pro outro lado, certo? Aqui um pouco mais cheio. Então, aqui um pouquinho. Aqui em cima, menos ainda, porque já tá na luz. Então, treina isso aqui. Certo? O tronco aqui, ó, você vai fazer a achura descendo, para acompanhar a casca do tronco. Ou seja, se o tronco ele tem essa casca rígida para baixo assim, você vai fazer ela também para baixo. Tá certo? Então, esses são exercícios que você pode estar fazendo. Por exemplo, numa nuvem, ó, você vai fazer a nuvem vazada, por exemplo. Então, a nuvem você vai deixar ela branca lá e vai vazar por fora, ó. Então, isso aqui é o desenho achurado. E aí você muda o sentido da sombra da nuvem, ó. Certo? Então, são dicas importantes que você pode estar usando no desenho gestual. Você também pode estar fazendo uso principalmente desse desenho gestual em casas, em construções. Então, eu vou já fazer um desenho aqui de uma área de uma paisagem italiana, certo? Mas a gente vai treinar logo aqui alguns detalhes. Então, por exemplo, você vai fazer uma janela. Então, nada de se preocupar em fazer aquele traço reto. O principal é fazer o gestual. Projeta. Não precisa um traço encontrar o outro. Sempre gestual. E aí eu pego o lápis 3B para fazer essas áreas mais escuras, ó. O vidro aqui.
Então, quanto mais casual, mais interessante vai sair o desenho. A janela. Então, a gente vai treinar, vai fazer um desenho agora de uma paisagem italiana. Vamos imaginar que aqui tinham alguns tijolos, ó, algumas pedras, aquelas construções medievais com pedras. Então, aqui é a mesma coisa também. Você vai trabalhar esses tijolos numa textura, ó. De um lado para o outro, ok? Então você vai fazer a construção um pouco, vamos fazer aqui com luz e sombra, então bem solto, ó. Projetar a janela aqui, outra janela lá. Imaginar que esse lado é o lado da sombra, telhado, ó. Telhado bem gestual, só com algumas curvas, ó. E aí aqui do lado tem sombra. Então, começa sempre com o lápis mais claro, as sombras, ó. O telhado não se preocupa em fazer ele reto. Então, tudo isso são detalhes que você pode ir agregando ao seu desenho gestual. Uma área aqui, ó. Aquelas grades que tem, você não se preocupe em fazer tudo certinho não. Uma folhagem aqui, ó. Então tudo isso dentro do desenho gestual, tá certo? Então todos esses exercícios a gente pode repetir no nosso desenho gestual. Então eu vou fazer aqui, vou apagar aqui porque eu vou limpar um pedaço, mas não usa borracha não, certo? Então agora eu vou imaginar a minha cena italiana, aquelas paisagens bem clássicas italianas, medievais, com um corredor, com as construções atravessando um arco. Então, vou demarcar uma área aqui que eu vou querer trabalhar, vou fazer o desenho horizontal, ou seja, na posição retrato. E esse desenho vai servir de base para a gente fazer um nanquim. Então, ó, marquei o desenho, vou marcar a perspectiva, vou trabalhar com um ponto de fuga lá abaixo do centro, um pouco aqui. Se eu fosse pegar o centro, eu cruzaria essas linhas aqui, ó, primeiro para me ajudar, ó. Tá certo? Então, o centro aqui, tá mais para baixo um pouquinho, então essa perspectiva vai para lá, e essa aqui também, vou abrir ela mais um pouquinho aqui para cá. Eu acho que aqui também eu trouxe muito para baixo, vou abrir ela um pouquinho. Então, vou limpar aqui para poder melhorar o desenho. Mas lembra que borracha você quase não usa. Como eu falei, eu vou fazer uso muito pouco, se precisar, em alguns detalhes. Então, ó, aqui eu já tenho a projeção aqui do centro, vou projetar o meu arco aqui, ó. E aí vai deixando essas manchas que você vai fazendo. O arco. Em perspectiva, o arco tem um lado maior. E aí uma linha já vai sobrepondo a outra. Aqui, quando chega aqui, ó, vai ter um casario e o arco, a rua entra para o lado esquerdo. Aqui vai ter algumas janelas, certo? Então, sem se preocupar em fazer detalhes ainda. O arco. Agora eu vou marcar o lado da rua aqui. Olha. E aí vou imaginar que vai ter uma carreira de janelas aqui, indo lá para o ponto de fuga também, ó. Então, mais ou menos daqui, ó. Elas vão lá para o ponto de fuga. E aí aqui eu vou começar com a mais distante, uma janelinha. Só projetando uma porta. Aqui vai ter um prédio, aí vem outra janelinha, outra janela um pouco maior. Aí essas construções italianas, elas nunca seguem um padrão. Aqui já vai ter uma janela bem mais alta, ó. Então, só tracejado. E aqui a gente já tem como se fosse a porta final, certo? Aqui um pouco mais baixo. Então, aqui eu vou ter 3 janelas.
E aqui sobe. Aqui a gente vai fazer um prédio do outro lado. E agora uma projeção descendo para a perspectiva lá, ó, do final do prédio, do telhado em cima. Então, bem solto. Só a projeção. Estou usando esse lápis HB aqui para fazer isso. Então aqui é só o rascunho do meu desenho. Outra janela. Outra janela e outra janela. Bom, aqui já projetei esse lado. Agora eu subo aqui. Aqui vai ter um cantinho aqui de um prédio com um lado. E aqui, nunca eles são retos, ó, sempre deixando uma ligeira tortura, ó. Aqui vai ter a construção maior. Certo? E agora um arco aqui de uma porta. Vai dar para trabalhar bastante luz, sombra. E aqui a construção mostrando um pouco do lado dela. Então vai deixando bem solto. Certo? Aí em cima dessa daqui, que vamos criar tipo uma varanda com um floral aqui, ó. E uma janela grande aqui no final. Para baixo, a perspectiva. 3 janelas em cima. E aí você sai criando. Então, aqui agora um pouco mais alto o final da construção, o telhado. E aí eu venho, ó, uma porta em cima e uma porta embaixo, um pouco menor. Bom, veja que eu só preparei o desenho com o lápis HB. Eu estou usando o HB para fazer todo esse exemplo. Aqui nesse primeiro plano a gente vai encher com uma caqueira. Então bem solto. Ok? E aí vai vir um personagem aqui que a gente vai adicionar. Pode ser uma senhora aqui. Num dos pontos áureos. Cuidado com o tamanho de personagem, onde você coloca ele, para não ficar muito pequeno. Olha, se eu fizer ele desse tamanho aqui que eu estou projetando, ele vai ficar menor que a caqueira. Então ele não pode. Ele tem que ser bem maior. Então aqui mais ou menos, ó. Então tem que um personagem obedecer o tamanho. Então, um personagem aqui, aí você coloca outros mais distantes lá. Personagem um pouco bem mais distante. Então, tudo isso foi projeção. Fiz tudo isso no meu lápis, o HB. E agora eu vou usar o meu 6B para fazer o detalhe final, certo? É onde eu vou detalhar o meu desenho. Então, para isso, eu vou usar o lápis 3B, que é onde eu vou conseguir fazer bastante detalhe, certo? Então vou começar lá por trás. Então vou agora vem só as achuras. Então, ó, achura aqui, ó, de sombra. Então não precisa apagar nada porque eu vou trabalhar tudo aqui, ou seja, luz, sombra. E aí umas áreas mais escuras, outras você vai virando o lápis para ficar mais claro. Vamos colocar logo o personagem ali, senão a gente pinta escuro logo. Cabeça. E dá movimento nele aqui. Vamos botar outro um pouco menor aqui para... Então veja que os personagens estão lá no centro do quadro. Vou abrir um pouco a rua mais. Ver uma casa aqui. Algumas janelas lá no final para dar perspectiva. E aí aqui por trás do personagem eu já venho fazendo um sombreado, ó. Imaginar que essa área está toda na sombra. Vou agora jogar um pouco da luz aqui nesse arco.
Aqui a textura já muda para pro outro sentido, ó. Um pouco mais larga. Então vou passar por cima desse personagem. Esse personagem depois a gente refaz. Então bem gestual, bem solto. Olha, esse prédio aqui, ele vai ter uma sombra. Vou projetar uma sombra aqui, passando por aqui. Então toda essa área aqui na sombra. Aí você já pode tracejar logo essa sombra. Depois que tracejou a sombra, aí você pode conseguir começar a fazer os detalhes. As telhas, ó. Então nada de fazer aquela telhinha reta. Então, o nome já está dizendo, bem gestual mesmo. Agora vem uma janelinha aqui, ó. Aí você pode trabalhar muito o escuro aqui, ó, com um ligeiro contorno. Essa daqui vai estar uma porta aberta, a outra fechada. E aí aqui eu tenho uma pequena varanda com um floral, ó. Então tudo no gestual. Ok? Bom, aqui agora eu vou colocar uma janela aqui. E aqui ficou na parte da luz. Aqui entra só algumas sombras do telhado. Começo o prédio aqui do lado com a sombra. Então aquela primeira base do desenho só me serve como base mesmo. Vou passar por cima do personagem. Então, ó, aqui achurado. Aqui vai estar um pouco mais na luz. Então aqui, se entrar a achura, é muito grande, muito vaga. Bom, agora eu vou fazer o outro prédio. Agora, olha, lembra, esses prédios aqui você não precisa fazer eles reto. Então, de preferência, não faz reto, que aí vai ficar bem mais bonito. É como que você estiver trabalhando com um pincel, deixando a pincelada bem espontânea, bem impressionista. Então aqui eu tenho um arco novamente, ó, um arco de uma porta. Bem escuro dentro. Aqui é aquele traço curto que eu falei, ó. Você pode fazer uma, pode fazer outra. Aqui eu vou finalizar com a varanda. As plantas. E aqui na planta, você pode entrar com aqueles detalhes, ó, de luz e sombra também. Então sempre no gestual, nada de se preocupar em fazer reto. No final a gente trabalha sempre um canto aqui, bem como se fosse uma parede que surgiu aqui, ó. Ela dá bem profundidade aqui, bem escuro. Imaginar que aqui tem
uma janela. Bastante sombra. Então veja que está ficando bem espontâneo. Então praticamente um lado aqui da rua eu já fiz, agora eu vou fazer o outro lado. Então esse lado ficou um pouco iluminado, esse outro lado já tem que ficar um pouco mais na penumbra, porque ele está do lado da sombra. Aqui vamos fazer o candelabro aqui para poder dar um destaque bem legal no candelabro. A gente vai fazer um aqui no plano distante e um mais próximo. Então aqui sombra. Aqui, esse lado aparece com bastante luz, porque a luz atravessa aqui. E aí eu venho com essas janelas, fazendo os lados dela aqui, para dentro um pouco. Finalizar o desenho bem em cima, ó, bem sem deixar contorno. Então, agora eu vou fazer o candelabro maior aqui, ó. Ele pega um pouco alto aqui. Vai pegar mais ou menos aqui, ó. E aí aqueles arcos do candelabro, aquelas voltas. Aqui vai ter a janela maior. Nossa planta. Uma menor por trás. Então, essas janelas italianas sempre tem a taubinha aqui com o floral em cima também, ó. Existem cidades na Itália, na Suíça, que tem sempre que ter flores nas suas janelas. Okay? O morador que não coloca, ele paga uma multa por descumprir a regra.
Então a regra lá é para ser cumprida. Bom, aqui também a gente tem que lembrar que esse lado vai estar um pouco na sombra, né? Então eu posso trabalhar essa sombra em pé aqui, ó. Então esse é o verdadeiro desenho achurado. Vou trazer minha personagem mais pro centro aqui, ó. Imaginar a cintura nela. Ela tá de saia. E aí o movimento das pernas tem que estar bem gestual. Uma madama aqui de bolsa. Então veja que ela está subindo a ladeira aqui. Pode estar com a criancinha de lado. Certo? Então tudo gestual. E agora no final aqui você vai encher na textura do lado assim. Pode começar pro lado. Do outro lado também. Mas também não precisa se preocupar em fazer. Você pode criar alguns elementos aqui para indicar que tem pedras. Isso aqui é o de menos. Tá certo? Para finalizar, uma velha chaminé ali italiana. E aí a gente tem o nosso desenho pronto do gestual, do desenho do achurado. Então, veja que todos os elementos aqui, ó, espontaneamente, ou seja, sem pensar muito, eu adicionei vários deles aqui na nossa composição, tá certo? Então, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostaram aí, compartilha. Pratica esse tipo de exercício aí, certo? Não esquece de deixar o like aí no final. E aí para finalizar você pode estar pegando a borracha agora no final e usando aqui, ó, para fazer o acabamento com a régua. Então você, para deixar ele todo bem no esquadro. Esse lado é um pouco complicado. Então esse é o desenho gestual rachurado, rachuras, algumas pessoas chamam as rachuras, eu costumo chamar mais rachurado. Então o nome rachura é assim, ó, rachura. Então eu costumo chamar rachurado. Então o importante é você praticar, tá certo? Então espero que vocês pratiquem aí esse tipo de desenho, para vocês deixarem o desenho de vocês bem solto, bem criativo. O que menos importa aqui é a forma reta, ok? Valeu, até o próximo vídeo.